Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que seja uma noite harmoniosa, proveitosa para todos nós. Como de costume, nós, nessa fase inicial, pedimos para que cada um fechasse seus olhos por alguns instantes, para a gente proferir a prece inicial, tentando passar uma borracha na nossa mente, esquecendo todas as preocupações, todas aquelas imagens que visam a nos tirar do propósito a que estamos imbuídos e colocando no lugar a figura excelsa do Mestre Jesus. Visualizemos a sua figura olhando para cada um de nós, vasculhando o nosso íntimo, visualizando aquilo que nós viemos buscar nessa noite, pedindo-lhe a força necessária para que possamos superar todos os nossos obstáculos. Com certeza, no calor dessa prece, o Mestre haverá de vivificar a cada um de nós. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo a cruz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Há muito tempo atrás, uma das maiores histórias da nossa humanidade foi descortinada. E sabemos o fim trágico ocorrido no Calvário. E muitas vezes, quando nós relembramos a história de Cristo, um quê de tristeza vem a ferir o nosso coração, a nossa sensibilidade. O que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio e como conseguimos transformar o bem e o amor na dor e na traição. Talvez, para dar um exemplo maior para a posteridade, essa história chegou até os tempos atuais, para que nos instruísse e para que nos inspirasse. Então eu vou partir a palestra da noite de hoje começar a partir do momento que Cristo expira no Calvário. Sua cabeça pende-se e seu último suspiro é dado. Está consumado. O homem conseguiu eliminar aquele que era o maior de todos, aquele que veio até esse mundo por amor e para nos educar. E para dar uma lição muito maior ainda a nós, o seu primeiro ato, depois que expirou na cruz, foi descer das regiões uralinas.
porque já soubera que Judas havia suicidado. Olha só, tudo que ele passou, o drama. Para quem já assistiu os filmes que retratam, né, todo o ocorrido, a barbárie a que foi submetido, e assim que tudo é consumado, em que ele rapidamente volta à sua consciência, ele desce as regiões para socorrer Judas. Não nos esqueçamos disso, do exemplo de amor dado pelo Mestre. Vamos agora para uma outra história, pouco mais de tempo além desse ocorrido. Pilatos, aquele que lavou suas mãos, que sacramentou por esse ato a crucificação de Jesus, fora preso, levado ao exílio, mas por determinação do Cristo, determinação de Jesus, não foi só, acompanhou Zacarias até o final. E depois do final, depois da morte de Zacarias, que vocês podem constatar essa história no livro do André Luiz Ruiz, O Amor Jamais Te Esquece. Essa história lindamente ali narrada. No plano espiritual, diretamente pelo Cristo, ele recebeu a ordem de acompanhar Pilatos, de protegê-lo e de resgatá-lo. Veja o paralelo. Judas foi responsável por entregar Jesus. O Cristo em pessoa e espírito foi socorrido. Pilatos foi aquele que sentenciou a morte. Ele determinou que um dos seus discípulos fosse socorrê-lo e mesmo depois do seu desencargo continuar zelando por Pilatos. Passa-se mais algum tempo e surge o primeiro perseguidor dos cristãos, Saulo. Sob sua ordem, fora dilapidado um jovem chamado Estevão, o primeiro mártir a perecer, por esse movimento de perseguição aos cristãos. Empreendeu então Saulo de Tarso uma perseguição cruel aos cristãos. E tinha a ordem dele, tinha a autorização para perseguir Ananias, um velho cristão que era bem proeminente na época. E essa perseguição iniciou-se, e nós sabemos bem da história, chegando à entrada de Damasco, as portas de Damasco, Saulo de Tarso vira uma luz imensa, mais brilhante que o sol, e caíra por terra, enceguecido. E desta feita, esse cenário pode ser bem retratado para aqueles que quiserem ler o livro do Paulo e Estevão, de autoria de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Quando o Saulo de Tarso fica cego, e aquela frase memorável, do Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E há a mudança
total na visão daquele homem, daquele perseguidor. Ele fica então enseguecido. Aqueles que o acompanhavam levam-no posteriormente a Damasco, deixam-no numa hospedaria e retornam para receberem novas ordens. O Cristo manda até ele o próprio Ananias para dar-lhe as primeiras lições do cristianismo. Notem aí 3 coisas idênticas. Aqueles que faliram, aqueles que erraram de alguma forma, o Cristo deu-lhes o quê? Alguém para que pudesse retificá-los, instruí-los, dar-lhes a segunda chance. E foram personagens grandiosos que escreveram a história antiga. Vamos dar um salto aí de 2000 anos e vamos chegar nos tempos atuais, aonde os protagonistas somos nós, aonde o palco é essa vida que estamos vivendo, aonde os personagens estão no nosso lado, dos mais distintos, com as mais diferentes formas de pensar, de ser, de se expressar, com a intelectualidade altíssima e outros plenamente ignorantes. Estamos vivendo um cenário aonde estamos escrevendo a nossa história. Mas será que hoje aqui não haverá ao nosso lado aquele que nos orienta, aquele que nos indica o caminho, para que retifiquemos os erros do passado? Sabemos que somos imortais, que tivemos várias vidas, estamos nessa atual e teremos outras tantas, e que nas vidas anteriores, com toda certeza, erramos muito. Às vezes nossos dramas não encontram uma base sustentável do seu porquê. Imaginamos por que sofremos, por que fomos traídos, por que perdemos, por que fomos à falência, por que estamos enfermos. Tantas e tantas perguntas. Mas esquecemos de uma coisa. Se o Cristo destinou àqueles que fizeram o mal a chance de se reharmonizarem, de se reabilitarem, por que nós não temos essa chance também? E temos. E quem que é o nosso Salvador? Quem que é o nosso Ananias? Quem que é o nosso Zacarias? Deu-nos então o Mestre a oportunidade de travarmos contato com inúmeras religiões, que são verdadeiras ligações com o alto. Umas mais simples, para aquelas pessoas que ainda não têm capacidade de compreender coisas mais complexas. Outras mais avançadas, cada uma para um perfil do ser humano. Desde lá os nossos indígenas têm a sua parte espiritual, que lhes instrui, que lhes consola,
que eles põem para frente. Será que nós já paramos para pensar o que nós somos sem o Cristo, sem a religiosidade, sem a fé no amanhã, sem a fé que a vida continua, sem a fé no amor, sem a fé na bondade, sem a fé no respeito, sem a fé de que tudo compete para o bem? Às vezes nós vemos o nosso mundo numa desarmonia completa e logo dizemos: isso aqui está tudo errado, isso aqui nunca vai dar certo, aqui o mal sempre prevalecerá. Isso não é verdade. Nunca prevalecerá. Jamais. Por quê? Porque não é da nossa natureza. O mal, que tanto impera por aí, nada mais é do que a ausência temporária do bem. Mas será que a gente já parou para fazer o nosso dever de casa? Esse bem que a gente tanto propaga e tanto fala, está presente dentro de nós? Nós somos realmente pessoas boas? Nós somos pessoas realmente caridosas, fraternas? Nós somos realmente educadores? Nós somos pessoas que servem de exemplo para o próximo? De nossas bocas só saem palavras de alto nível, palavras consoladoras, palavras que põem as pessoas para frente? Será? Será que nós estamos ouvindo o que a religião, o que o Cristo legou para todos nós, para cada um de nós, na medida exata da nossa compreensão? Será que estamos aproveitando essa oportunidade? Olha que maravilha! Nossos corpos são perfeitos. O ar que nós respiramos, o alimento que nos dá força e energia é abundante. Temos condições de ir e vir, de escolher a liberdade para sermos o que quisermos, para estudarmos absolutamente aquilo que quisermos, trabalhar naquilo que queremos, escolher os nossos afetos de acordo com as afinidades. Temos ampla liberdade, mas tantos de nós escolhem caminhar, escolhem aquilo que é do outro, escolhem a inveja, escolhem o caminho curto, o atalho, querem o que é do outro, querem o mínimo esforço, máxima recompensa, querem sofrer absolutamente nada, mas não ligam para o sofrimento do próximo. Foi-nos concedido a oportunidade da escolha. As religiões estão aí todas afirmando para sermos bons, para sermos honestos, trabalhadores. E o que nós fazemos? Quantas vezes nos encontramos de péssimo humor? Quantas vezes da nossa boca é desferida palavras extremamente duras para os nossos afetos, que dirá os nossos desafetos? Talvez a figura do Ananias, do Zacarias, que foi colocada na nossa vida, a gente não consegue utilizar, mas eu posso salientar com grande efetividade que em nossos pais essas figuras estão estampadas, na sua grande maioria, porque são eles que nos instruem, que nos inspiram, são eles os nossos exemplos.
pelos seus acertos, pelo seu amor, pela sua fraternidade, pela sua atuação e também pelos seus equívocos, pelos seus erros. Nossos pais são os exemplos vivos em que nós nos embasamos. São verdadeiros anjos que o alto nos concedeu para nos guiar. E um dos maiores erros da sociedade contemporânea é vulgarizar a figura dos pais, não tendo respeito a estes, não olhando, não aprendendo. Sabemos que muitos e muitos se perdem nessa tarefa abençoada de guiar, de ser conselheiro, de ser instrutor. Muitos pais erram, nós sabemos disso. Mas sabemos também de uma coisa, que nós somos amor. Nós somos uma centelha de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Então temos a sua essência. Somos imortais. Olha só, já é uma grande característica. Mas que mais? Se Deus é amor, o que será que somos nós? Somos esse amor. Porque existem tantas pessoas más. Porque ainda não descobriram o potencial do amor que jaz dentro de cada um. Então, o mal é a ausência dessa luz que se acende dentro de cada indivíduo, que cada um tem que buscar, que cada um tem que iluminar, cada um tem que regar, tem que fazer fortalecer. Então, quando falamos de amor, não é ser amor carnal, é algo muito maior, é o que nos emana, é o que nos une, é o que dá sentido à vida. E aonde se expressa mais nitidamente esse amor? Em Cristo. No exemplo que Ele deu e que foi distribuído através de inúmeras religiões para chegarem a todos os confins do mundo, a todas as pessoas, para que desenvolva o seu potencial. E a gente se perde muito nos efeitos do materialismo. A gente esquece que essa vida aqui passa muito rápido, que nós não somos esse corpo, nós somos muito mais do que isso. E se isso aqui já é uma potência enorme que Deus nos concedeu, que dirá as potências do nosso espírito, que só se desenvolve, quando nós falamos de evolução, só se desenvolve através da vida no plano físico. Nas provas do cotidiano que nós vamos superando. Aonde as fibras adormecidas do nosso coração se rompem quando um ente querido vai embora, quando alguém nos abandona, quando ficamos perdidos e solitários e o nosso coração se esfacela e vemos que nós somos muito mais do que aquele ser duro, aquela pessoa óbvia, que nós somos mais amor do que razão. Talvez por isso, nesse mundo nosso, ainda exista tantas perdas, para que as fibras do nosso coração possam se fragilizar, para não termos o coração tão duro assim. Mas a vida tem seus mecanismos.
E olhem só, do exemplo inicial, Judas, Saulo e Pilatos. Sabe o que aconteceu com eles? Saulo transformou-se, ainda nessa encarnação dele, em Paulo de Tarso, o maior propagador do cristianismo, maior, mais importante que os outros 12 discípulos. Foi-lhe dada a oportunidade. Judas teve várias encarnações difíceis e complicadas, até que das últimas que a gente tem notícia, encarnou como Joana d'Arc, a libertadora da França, que por coincidência foi traída e morreu sentenciada sem ter nenhum crime imputado. Assim como isso. Coincidência. Pilatos, que muitos não sabem da sua história pós-morte, que está relatada na trilogia do André Luiz Suíça, Amor Jamais Te Esquece, A Força da Bondade e Sob as Mãos da Misericórdia. Esses 3 livros relatam a trajetória de Pilatos. Na encarnação posterior, veio com todos os reflexos, todas as dificuldades oriundas da sua vida deslocada anterior. Sofreu em muito. Sob as mãos da misericórdia, o último livro da trilogia. Adivinha, Pilatos tornou-se cristão. Aquele que condenou Cristo tornou-se cristão. Lembram da história de Herodes Grande? Aquele que mandou matar os primogênitos com menos de 2 anos de idade, julgando eliminar a figura do Cristo, que estava nascendo. Pois é. Sabe como que ele morreu? Sabe como que Herodes morreu? Câncer. Dos piores. Imagina a dor que ele passou. Naquela época, tinha alguma medicina, tinha alguma coisa que suavizava? Então, todos os nossos atos têm consequências. Mas a vida nos faculta novas oportunidades. Posteriormente, Herodes transformou-se também em cristão. E tornou-se um santo da Igreja Católica. Olha só. Tudo isso porque a lei que rege esse universo é de amor. Aqueles que hoje a gente julga estarem perdidos vão ser recuperados, pois o próprio Cristo diz: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderão. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas não nos esqueçamos de trilhar o caminho do bem, o caminho do amor, que fora nos legado. E está tudo ali bem escritinho, a fórmula para isso, no Evangelho. Basta segui-lo, basta entendê-lo, basta modificar-se para o bem. Deixar que esse amor, essa potência que está inata em cada um de nós, aflorar. Aí vamos ver o quão grandes realmente nós somos. Hoje, podemos nos achar grande nas posses, na beleza, no materialismo. Mas amanhã
quando tudo isso se apagar, a única luz que vai estar acesa é do nosso eu interior, do nosso amor, que realmente vai guiar-nos nos futuros passos da eternidade. O que gostaria de ressaltar na noite de hoje é justamente um pouco da nossa religiosidade, não do nosso fanatismo. Possamos entender o que é o Evangelho e seguir, e cada um conforme a sua compreensão, mas que sempre no norte de tudo isso esteja o respeito ao próximo, o amor à vida, o amor a todos. Desenvolvendo amor, nós estamos desenvolvendo a nossa própria essência. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Que assim seja.